Pai, você diz que você crê em Deus, mas aí é da Umbanda. Eu não entendo. Como funciona isso? É Umbanda ou é igreja e Umbanda? Como é que é? É o mesmo Deus? Quem vai para o céu? Eu não entendo isso. É só isso que eu não entendo muito. Muito legal essa pergunta, porque essa dúvida, ela paira sobre a cabeça da maioria das pessoas que conversam sobre a Umbanda. A Umbanda, ela crê em Deus, sim. Deus, né? do Padre, o mesmo Deus. O mesmo Deus, né? Eu posso, inclusive, para fundamentar o meu texto, exaltar um versículo bíblico, que é Apocalipse 1:4. Todos podem abrir, que diz: paz e graça da parte de Deus e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Esse texto, ele fica isolado na Bíblia e nada mais tem contexto dentro da Bíblia explicando esses 7 espíritos. E nós, na Umbanda, enxergamos Deus como uma força cétupla, que ela se manifesta não como um ser humano, mas como um ser que tem 7 individualizações que se manifestam através das criaturas cuja ele forma. Tá, mas o que eu não entendo é o seguinte, a Bíblia, aí vamos falar com o padre, a Bíblia é um livro que a gente sabe, pela história até, que foi escolhido, me ajudem, quando o Império Romano, exatamente, o Império Romano estava ali em perigo e perder lá, né? Que era romanos que decidiram qual livro escolher deixar dentro uma Bíblia, e qual livro deixar fora. Certo. Como a gente pode acreditar, isso é porque eu fiz um estudo, como podemos acreditar num livro que parece ter sido escolhido dentro de muitos outros que estavam lá, e aí pegamos um. Esse aqui é o que é bom para a gente. Né? Eu não, porque eu não estava lá, obviamente. Mas... Eu diria que existem critérios de avaliação do texto, que se ele é de revelação primeira ou é deuterocanônico, né? Se ele é de segunda revelação. Mas isso é um estudo da exegese, da epistemologia, do conhecimento e coisas assim. Mas nós partimos do princípio de que aquele texto ele teve um contexto histórico e nós queremos fazer uma hermenêutica. Então, essa hermenêutica é trazer o texto para o dia de hoje, dentro de uma dialética do conhecimento, onde nós vamos buscar uma tese, uma antítese e uma síntese, para poder ajudar o povo a caminhar. Eu penso que, às vezes, nós vivemos dentro de de esconder realmente a realidade na qual vivemos, porque muitas vezes psiquicamente nós estamos com algum conflito interior. Sempre, eu diria um pouquinho sempre, a partir de Freud, que ele vai confirmar uma coisa. Ele diz assim que acreditar não é um mal, mas é uma ilusão. Então eu diria, eu também concordo com ele. Então eu concordo com ele e digo o seguinte: que de fato a religião, se ela não é um mal, ela pode ser um bem, mas uma ilusão nunca. E às vezes as pessoas, porque vivem desamparadas, não conseguem dar conta da sua realidade, então elas ficam se apegando a certas coisas que são absurdas e fundamentalistas. Isso é muito perigoso. Mas mesmo a religião, isso não é fé verdadeira. O que é a fé verdadeira, então? Eu gostei dele. Então, eu até diria o seguinte, olha, a grosso modo, eu poderia dizer que acreditar... Melhor, o que é a falta de fé? Somente acreditar, eu penso que nós vamos ser um pouquinho bobinhos, né? Porque acreditar em tudo, nós vamos ser ludibriados com uma facilidade muito grande. É verdade. Então, eu gosto de ser cético em muitas coisas. Aí que tá. Todo mundo é cético com a religião dos outros. Não, só a religião dos outros é falsa, só os deuses dos outros são falsos. Eu não estou falando da minha religião, não estou falando de ninguém. Você falou nem da sua atacando também. ninguém. Eu estou falando da minha. Ele falou da dele. Eu estou falando da minha. Que se nós não vivemos uma realidade onde haja respeito, dignidade da pessoa, carinho, acolhimento, não é uma verdadeira religião. Mas a religião ela não é a dona de tudo isso. Como que é? A religião não é dona de todos esses adjetivos. Mas não é dona. Né? Ninguém é dono de ninguém. Mas pela forma que tu falou quando tu começou o diálogo, Deus já é uma arrogância muito grande. Não. Né? Eu acho muito arrogante a pessoa falar. Prova Deus disso. Escuta, sem meu caro, evidência. espera um pouquinho. Quando eu falo que Deus eu estou partindo do pressuposto de uma substância. É uma opinião. Só para dizer... Que é uma sensação? Que Deus é substância. E o que é filosoficamente uma substância? Ela não denomina uma outra substância para existir. Porque senão você pensa assim, ó... É só uma opinião pessoal, não tem pera um pouquinho. Embasamento científico algum. Não, isso é Aristóteles que fala. Não, mas inclusive, embasamento ele é um pensador. Inclusive, Luciano, mas é um pensador. Você precisa crer. Eu preciso terminar minha reflexão um pouquinho. Espera um pouquinho. Então, parte desse pressuposto
de que eu preciso buscar uma realidade na qual fundamenta-se a minha vida. Então eu dizia que essa substância, ela não foi criada por alguém. É como um processo da evolução. Mas não entendi nada. Nós estamos dentro de um processo de evolução. Ficou confuso demais. Não, ficou. Então, pera um pouquinho. Então vou explicar melhor. Se Deus existe, quem criou Deus? Então, ótimo. Boa. Essa é a pergunta Deus que muita é gente incriado. faz. Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou... Quem criou Deus? O homem. Exatamente. Todos nós concordamos. Agora, Deus por isso que não é prepotente da minha parte. Ele está aí pro seu lado. Ele tá quase... Senta aqui, pai. Não, peraí. Veja bem. Por isso que eu falei para você gente... que Deus é. E eu acredito, é vida. Deus é amor. Agora eu parto da Bíblia. Deus é luz, Deus é amor. Isso quando Deus ele não está ocupado demais matando crianças, matando inocentes, isso? né? Não, isso... Quando acontece um É a história tsunami. de Noé. As pessoas só lembram da arca de Noé, né? As pessoas esquecem que milhões de homens, mulheres, crianças foram afogados por esse Deus que supostamente é amor. Mas isso é fundamentalismo. Não, Não, não é isso não fundamentalismo. existiu. Mas é Deus o matou livro que os senhores crianças. dizem que Que isso? expressa o Deus- amor Antigo divino. Testamento tá aqui. Peraí, gente, peraí. Na Sério, Bíblia. como é que você pode falar que Deus matou criança? Bem, mas essa O que visão... foi o Antigo grande dilúvio? Testamento. Mas Só essa visão sobreviveu dele Noé. é uma visão... Todo o resto é da uma humanidade visão foi morta. esquizofrênica. A gente tem que Calma. saber separar a linguagem literal. Peraí. Né? Não, mas tudo bem, mas aí na Bíblia todo mundo pode dizer o que quiser, porque é isso que eu não entendo. Cada um lê e fala, Não, tá mas- escrito Cada bem um claro. interpreta da forma que lhe convém. Hã? Cada religião interpreta a Bíblia da É, isso é forma que lhe verdade. convém. Segundo seus valores pessoais, inclusive. E se a ciência avança, a religião ela maqueia de uma forma para concordar com a ciência, para que é- Não, continuar. tudo bem, gente gente, mas percebe, peraí, mas Luciana. segura aí. Eu ouvi aqui uma afirmação, Deus matou criancinhas. Como é que você me fala um No negócio Antigo desse? Testamento. Não foi isso que aconteceu? Não. Não foi Bem, pastor, o que padre? me parece, Luciana, Quando que eles dão um sobrou só preconceito Noé? muito grande Peraí, em deixa relação só à eles igreja. falarem, deixa eles falarem pra gente A responder, religião. porque isso é um absurdo você fazer isso aí. Alguém Vocês pediu, ouviram Daniel? isso? Daniel, Deus matou Eles criancinhas. acreditam Como? na Bíblia, por isso eles estão estudando a Bíblia. Não, nós dizemos com todas as letras. A Bíblia é um conto de fadas que faz as pessoas matarem umas às outras. Que Agora, isso? se Então as fosse criancinhas não verdadeiro, morreram. se fosse Então não foi verdadeiro, Deus que matou as criancinhas. mostraria um Deus assassino. Bem, você está Que confundindo isso? você mesmo. É verdade a história de Noé? É Na verdadeira? verdade, existem três mentiras. É verdade a história A primeira de Noé? é verdade, sim. A primeira Então verdade. Deus não matou a primeira mulheres e mentira crianças? é mentir para si mesmo. A Sodoma segunda e mentira é Gomorra. mentir para os homens. E a terceira mentira é mentir para Deus. Quando eu minto Quem para tá Deus é ouvindo? loucura. Quando eu minto para Deus é loucura, é tolice. Até porque é uma dose grotesca de tolice Como- no comportamento como humano. mente para Deus? É o que eles estão fazendo. Deus não existe, está negando a existência. Não tem como negar aquilo que está dentro dele. Se ele acessar a mente e dizer Deus não existe, dentro do ser humano tem um bloqueio que diz, essa informação não armazeno, porque Deus existe. Precisaria ser telepata para saber A disso. segunda coisa é a Eu já fui verdade. evangélico. Deixa eu Hã? Eu terminar. já fui evangélico. Ele já foi Deixa eu evangélico. terminar. Bem, ele negou tudo o que ele acreditou. É ruim isso. Mas pra Ele vai pro inferno. Não estamos falando de inferno. Bem, ele quer pôr o povo no inferno, né? Não estamos falando de inferno. Na verdade, o que ele pregou, o que ele acreditou, ele não entendeu direito. Talvez ele se aprofundou, estudou a Bíblia para criticar, e é normal. Mas então Depende nos da explique, natureza, pastor. depende da natureza. Eu vinha falando das mentiras. Quando eu minto para os homens, é possível, até porque mentir para o homem é fácil. Agora, mentir para si mesmo é tolice. Ele engana a si mesmo, é o mito de Narciso. Ele acha ser Deus, pressupõe saber tudo. Esse porém tipo é finito. esse tipo de fala religiosa Bem, há um- é o que há um mais faz as preconceito. pessoas terem medo de abandonar as religiões. Por isso que eles estão sendo achados e tatuado no rosto dele o preconceito, e está claro, porque eles têm um Coitado. preconceito contra a religião. Mas por que? A Preconceito qual é eles contra deveriam pessoas, não abraçar contra que a ideias. ama. A religião ama Nós não eles. temos Luciana, o preconceito, problema as pessoas não é são a livres. Peraí, Inclusive, peraí. quando a gente está falando de Deus, a gente não pode pensar em algo que se toca e nem comparar ele com um ser humano como nós. Mas ele não era o Jesus que nasceu da Maria Jesus é a manifestação do Bom, no sagrado Antigo na Testamento figura nós de um homem, vemos né? claramente Deus se manifestando em carne e osso, ou luzes, no Antigo Testamento. E sempre as matando pessoas. Bem, eles Sempre citam a mata Bíblia os o tempo amalequitas. todo, eles falam de Deus o tempo todo. Geralmente os ateus conhecem muito mais a Bíblia do que É as muito- pessoas que seguem eu acho religião. Eu quero interessante saber isso. por que ele virou um ET. Eu também Quem quero virou saber. um ET? É um romance. Deus. É um romance. Deus romance. é um Por extraterrestre. que ele é ET, gente? Vou explicar. Antigamente,
As pessoas não tinham discernimento tecnológico para julgar quando uma nave espacial desce dos céus, falar, isso é uma nave espacial construída com tecnologia. Eles viam algo divino e falavam, é Deus. Entendeu? A ignorância do homem. Para. Até o século passado, no caso Fátima, que naves espaciais apareceram em Portugal, as pessoas achavam que era Santa Maria. Vem cá, isso aí é mais louco que você, hein? Amado, Não. Esse ganhou. Eu gostaria, inclusive, baseado no estudo umbandista, que um ateu, quando ele estuda o Deus, ele não estuda a Umbanda. A Umbanda ela não entra na conversa. Mas eu gostaria de exaltar um mérito. A Umbanda, ela justifica que quando um ser, um extraterrestre, ou seja lá qual for o ser espiritual, quer ir de um lugar para o outro, ele não necessariamente precisa usar de um maquinário cujo nós, homens, somos atrelados com o nosso corpo denso. Eles podem simplesmente Nós temos, a abrir um ufologia portal tem evidência e aparecer em um outro de lugar. naves espaciais e de seres extraterrestres. E é uma conversa meio... Entendeu? Meu, Existe prova, existem evidências. Veja bem, fora é a minha dessa, hein? crença. Não sou eu que estou falando isso. A evidência que ele era um ET? Não, existem. A Bíblia prova que Jesus é um ET. Eu vou Essa pedir pro Bíblia fala pastor tudo. abrir em João 8:23. É só ler o versículo. Gente, na o Bíblia 23, tem que ele era um João ET, 8. tem que ele foi pra... não sei, que ele desapareceu. Luciana, tem... você perceba que eles estão... Mas tem um monte de coisa aqui desse lado contra também. mim, porque Tem que ler, o pastor deve ler a Bíblia, o pastor deve buscar. O que a gente percebe é que eles estão tentando provar uma coisa que não conseguem. Não a nos luta cabe em glória. provar. A prova Provar pertence que Deus aos não teístas. existe. Eles estão Não. tentando provar Nunca que Deus tentaremos, nunca não faremos, existe. nunca Bem, provaremos. eles não deixam, né? Desculpa. Outra Não, coisa eles conseguem que falar. fica engraçado a gente olhar para eles, eles citam Deus, Deus está dentro deles na crença, porque eles foram ensinados na religião cristã. Nós Como é? somos cristãos. Como é que você sabe que eles foram? Vocês foram Aquele ensinados? deixou a igreja Ele depois de era. 15 anos. Aquele ali deixou o budismo, que também é cristão. Você era O budista? budismo é cristão? Entre aspas, né? Esse é o Ele nível de é conhecimento do antes cristianismo de que Jesus, existe nesse 400 país. anos antes, mas o budismo incorpora o cristianismo sem O choque, budismo é sem inferior ao colisão. Ou é o cristianismo. contrário. Sem E colisão. você? Peraí. Agora, ele era eles budista. budismo E está ele? fundando uma... Só um instantinho. Você era budista, você era cristão e você? Ele Daniel? Sempre fui ateu. Você era o quê? Graças Ele é a ateu Deus. Nasceu nasceu, ateu? Todos Nasceu nascemos Os seus ateus. pais, Eu só permaneci. os seus pais também? Não. Católicos. Repare o seguinte. Seus Mas como pais você eram o sabe quê? que você sempre foi Seus ateu? Pais, Quando as crianças nascem, elas nascem ateus. Daniel, A palavra Deus seus não brota pais, o que espontaneamente. eram? Eles, na época em que eu nasci, talvez ainda fossem cristãos, não sei Você dizer. foi batizado? Contra a minha vontade. Como você chorou na hora que jogaram água na Imagina, cabeça? claro. Imagino.